Olá, pessoal. Vou fazer como eu fiz agora na outra sala. Vou gravar para vocês. Depois vocês podem assistir aí a nossa aula, tá bom? Então, a gente trabalhou na última aula a parte de soma de PG. E um assunto muito interessante é a parte de soma infinita de PG. Então, eu queria comentar com vocês agora esse assunto. Eu deixei aqui aberto o nosso livro, né? Então, deixa eu comentar aqui. Vamos lá. Olha só. São as aulas 53 e 54, está na página 18, tá? Ele vai falar de uma soma de PG infinita. E ele usa esse termo aqui, convergente. Vamos entender por que ele fala isso. Deixa eu pegar a nossa lousa aqui. Olha só. Então, vamos pegar, por exemplo, uma PG que a gente já trabalhou em outras situações. Então, aqui, ó, soma infinita de PG. Tá? Eu estou pensando na Pepa aqui quando eu estou falando, né? Quando eu estou dando aula, mas o desenho da Pepa. O desenho da Pepa, ele tem um joguinho de uma galinha, tá? E a galinha bota ovo. Então, vamos criar uma regra para esse jogo, tá? Primeira coisa, ela bota um ovo. Aí, depois, ela bota 2 ovos. Depois, ela bota 4 ovos. Depois, ela vai botar 8 ovos. E isso vai dobrando sempre, né? Então, eu acho que eu não consigo aqui fazer isso de dobrar para dar esse efeito. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Não, ele não deixa nesse programa. Mas vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora no desenho da Pepa lá, só que não é coraçãozinho, é ovo, que a tela fica cheia de coração. Tá? Por quê? Porque se você dobra a cada vez, ele vai explodir, ele vai dar infinito em algum momento. Tá? Se a gente tivesse em sala, eu ia lançar um outro exemplo, né? Que se fala assim, ó, vamos comer pizza, né? Então eu como metade da pizza e aí como metade e passo o restante para vocês. Aí cada um vai comendo metade do que sobrou. Então você teria meio, um quarto, um oitavo, um 16avos, um 32, um 64, vai ficando super pequeno cada vez. Então são dois jeitos diferentes. Deixa eu apagar esse monte de coração aqui e vamos pensar nessas duas situações, tá? Então a primeira PG que eu falei foi essa daqui, ó. Então uma PG, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim vai. Esta soma, gente, se você somar os infinitos termos, eu não sei se tem aqui o símbolo do infinito, vamos procurar. Ó, se eu somar os infinitos termos, acho que tem. Vou achar, hein? Pronto. Só que ele não tem pequenininho, tá? Isso vai dar infinito. Então, isso vai dar infinito. Por quê? Porque se ele vai sempre aumentando, 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 essa conta explode. Então, se a sua PG tiver uma razão maior do que 1, ele vai somar infinito. Agora, se a sua razão for menor do que menos 1, tá? Ficaria, por exemplo, 1, menos 2, 4, menos 8, 16, 30, menos 32, 64, menos 128, assim vai. Ele vai meio que aumentando, mas cancelando e dobrando e aumentando, ou ele vai explodir para cima ou ele vai explodir para baixo, quer dizer, ou ele vai dar infinito ou vai dar menos infinito, a gente teria que pensar o que acontece. E quem discute isso é a faculdade, né? A parte de cálculo vai ver como é que se comporta uma série como essa, uma PG como essa. Tá? O que a gente está interessado é em progressões que tenha razão entre menos 1 e 1, tá? Tirando o menos 1 e o 1. Então, nesse intervalo aí. Porque aí é o exemplo da pizza. A gente começou com uma pizza e cada um está comendo metade, 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 só que o limite disso é a própria pizza. Essa soma vai dar um número finito, tá? Aquele meu, eu já mostrei a minha bolsa da escola, né? O símbolo dela é aquele triângulo e ele vai tirando, ele divide em 4 pedaços, vai tirando um, tirando um, tirando um e depois ele dá a soma infinita disso. Então é isso que nós vamos discutir, tá? Então, ó, vamos colocar aqui. Quando a razão estiver entre menos 1 e 1, o que a gente faz? Tá? Vamos lembrar da fórmula de semana passada. Eu sei que a soma dos infinitos termos de uma PG, ó, soma, tá feia a letra aqui, dos infinitos termos de uma PG, era A1 vezes 1 menos Q elevado a N,
tá? Dividido por 1 menos Q. Só que esse N meu, na realidade, é infinito. Então, você vai colocar aqui infinito. Tá? A 1 vezes 1 menos Q elevado ao infinito dividido por 1 menos Q. Só que esta razão é o número entre menos 1 e 1. Vamos pegar, por exemplo, meio. Quanto que daria meio elevado ao infinito? Ó, 1 elevado ao infinito dá 1. Agora, 2 elevado ao infinito vai dar um número muito grande. E dividir esse 1 por esse número muito grande vai dar praticamente zero. Se dá praticamente zero, esta parte aqui da fórmula ela vai sumir. Tá? Então, nós vamos escrever ela sem esta parte agora. Ó. A gente vai ter que a soma, vamos ver se eu melhoro aqui no S, a soma dos infinitos termos se reduz a A1 dividido por 1 menos a razão. E aí, olha que louco, gente. O negócio é difícil, né? A gente fala tudo, mas olha, é a fórmula mais fácil que a gente viu esse ano. A1 por 1 menos Q. É assim que você descobre a soma dos infinitos termos de um APG. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou pegar exemplo. E eu vou falar exatamente daquela da Olimpíada de Matemática. O desenho era mais ou menos assim, ó. Vamos fazer aqui um triângulo. E ele dividia esse triângulo pelos pontos médios. Então, aqui, ó, ponto médio, e ponto médio. E aí, ele arrancava essa parte fora. E ele fazia a mesma coisa aqui dentro. Ponto médio, e ponto médio. Tá? E a mesma coisa aqui. Isso vai se repetindo até o infinito. Tá? Vou fazer só mais um. Aqui, ó. Aqui. Aqui. É legal essa conversa porque eu falo para os alunos, né? A gente não consegue ver o infinito, mas a gente consegue imaginar. Então, hoje com o celular, o que você faz com o celular? Você pega ele e faz assim, ó. Você abre com os dois dedos para dar o zoom. Daria para você abrir com os dois dedos e dar dando zoom. E você vai vendo essa figura se repetindo lá embaixo. Isso se chama fractal, né? Quando você tem a parte pequena, que é uma cópia do grande, do todo. Vamos olhar para a figura. Então, se você pegou aqui, ó, nesta figura, dividiu em 4 pedaços, eu sei que esse cara, ele vai representar 1/4 do total. Se aqui vai ser 1/4 de 1/4, isso aqui vai ser 1/16avos. Se aqui vai ser 1/4 de 1/16avos, vai ser 1/64. Tá? E aí você vai continuar essa soma até o infinito. Eu quero somar isso aqui, ó. Somar 1/4 mais 1/16avos mais 1/64. Tá? E vou somando até o infinito. Bom, esta soma infinita, a gente sabe que o primeiro termo vai ser 1/4, e a gente sabe que a razão também vai ser 1/4. Tá? Então, a soma que eu falei vai ser o A1 por 1 menos Q, substituindo esta soma, vai dar o A1, que é 1/4, dividido por 1 menos 1/4. Faz essa conta aqui, ó, soma infinita, né? Isso aqui vai dar 1/4 dividido por, olha só, 4/4 menos 1/4 vai dar 3/4, desculpa. Simplificando, isso vai dar 1/3. Então, somar todos esses pedacinhos que você vai tirar desse triângulo, você está tirando, você tem representando aí 1/3 desse triângulo. Tá bom? Então, é com isso que a gente faz soma de PG, soma infinita de PG. É um assunto que vale a pena ser guardado aí, porque isso aparece em vestibular, e com figuras super elaboradas, né? Você pega o fractal, eu devo ter livros de fractal aqui, tem aplicativos que geram fractais, e isso as imagens são maravilhosas, e a gente faz as contas com isso, né? Se você pensar no mundo, tem estudos que falam, né? Tipo, a geometria plana que a gente estuda as formas. Isso aqui, ó, isso aqui é uma geometria plana. Você tem a forma de um retângulo, os cantos arredondados, talvez. Então, você faz uma montagem entre círculos e retângulos, tá? Mas isso foi o homem que fez. Então, a geometria plana, quer dizer, as coisas planas são construídas pelo homem.
tá? Quando você olha para a natureza, a geometria que mais se encaixa na natureza é a geometria fractal. Então, a gente precisa saber estudar essas coisas, precisa procurar esses padrões aparentemente aleatórios, mas que existe uma regra nela, tá? Bom, eu vou deixar disponível essa aula para vocês assistirem, né? E aí depois qualquer pergunta vocês me falam. Um beijão para vocês e a gente se vê na semana que vem.